A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos, obreiros, pastores, cooperadores, principalmente os professores da Escola Bíblica Dominical. Que saudade! Vamos lá. Nós temos hoje aí a incumbência de apresentar aos queridos uma videoaula da lição adulto, né? Hoje é dia 19 de abril de 2020 e nós temos a lição maravilhosa que vai falar sobre a eleição e a predestinação. O texto áureo diz assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, né? E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Está em Efésios, no capítulo 1, do 4 ao 5. Essa lição de hoje, né, esse vídeo que nós vamos apresentar aos irmãos, essa aula será apresentada pelos professores da Escola Bíblica Dominical, né? Nós vamos iniciar com uma professora Gal, né? Irmã Maria das Graças, que é muito bonito o nome dela, e também a professora irmã Ana Cecília, e por último, finalizando, o pastor Neemias, ou Neemias, né? Como queiram. Então, irmãos, nós temos um objetivo aqui, só pontuar o objetivo geral, que é informar que Deus soube de antemão, por meio de sua presciência, quais pessoas creriam em Cristo, né, e que seriam predestinadas a receber bênçãos espirituais. E também os objetivos do ponto 1, do tópico 1, melhor dizendo, do tópico 2 e do tópico 3. O objetivo número 1 é esclarecer a diferença bíblica entre eleição e predestinação. O segundo é explicar como ocorreu a eleição divina desde antes a fundação do mundo. E terceiro é constatar que a predestinação bíblica retrata as bênçãos concedidas aos eleitos. Eu quero desejar a todos um bom proveito, aos professores, e que nós possamos aí, de forma sábia, fazer um aproveitamento. Eu quero que você divulgue para os seus amigos e colegas, irmãos que você tem um contato que nós não temos. Você divulgue, mande, para que nós possamos engrenar, e vai ser muito proveitoso, tá? Em tempos de coronavírus, nós vamos fazer disso o louvor e adoração e aprendizagem da palavra de Deus. Deus te abençoe. A paz do Senhor, irmãos. Estou aqui novamente para a gente falar sobre a lição 3, né? Que é eleição e predestinação, tá? Eu vou estar falando do tópico 1, tá? Que é fomos eleitos por Deus. Então, eu não vou ler, tá? Eu vou sair direto no resumo. A eleição. O que é uma eleição? Eleição é uma escolha, ou seja, foi um ato soberano de Deus em escolher de graça. Ele nos deu a graça, como foi falado na semana passada, né? Favor merecido. Como está escrito lá em 1 Pedro, tá? Que eu gostaria de ler, meus irmãos, 1 Pedro 1, 2, que diz assim: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e expressão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos seja multiplicadas. Ou seja, então nós somos escolhidos por Deus, tá? E essa eleição, tá? Esse planejamento, Deus, ele nos capacita à salvação, tá? Dando uma vida ao ser humano, a cada um. E tem 3 aspectos, tá? Na eleição. Primeiro, escolha, tá? Somos escolhidos em Jesus, tá? Então, ou seja, essa escolha é cristocêntrica. Em Cristo, nós só somos eleitos por Cristo, tá? Segundo, qual foi essa data, tá? Essa data da eleição foi antes da fundação do mundo. Terceiro, qual a finalidade da eleição? Para sermos santos e irrepreensíveis, tá? Ou seja, eu vou falar um pouquinho na frente sobre irrepreensível, tá? Mas fomos o quê? Separados. Essa eleição só ocorre em uma união com quem? Com Jesus Cristo pela fé, tá? Deus nos elegeu pelo conhecimento do futuro, predestinação. Então, o Senhor conhece além.
Deus não elegeu um indivíduo em si, mas um grupo, um corpo, tá? A igreja. Então, ou seja, todos aqueles que creram em Cristo e permanecer até o fim, tá? Por isso que o Senhor nos elegeu. Então, se você tiver fé e permanecer até o fim, nós com certeza somos ligados com Cristo. Em nome de Jesus, amém? Bom, continuando, vou falar um pouco agora do tópico 2, tá? As condições da eleição, tá bom? A eleição em Cristo é oferecida a todos. Está escrito lá em João 3,16, o quê? Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, todo que crê em Jesus Cristo tem condições de ter a vida eterna. Então, ou seja, tem a eleição. Mas só é realizada de acordo com seu prévio arrependimento e fé. Ou seja, se arrepender, né? Quem pratica e deixa, alcança misericórdia. Assim a palavra nos diz, tá? Mas só conseguimos com a graça de Deus e a ajuda do Espírito Santo em Cristo Jesus. E não por nossas próprias obras e forças, tá? É pelo Espírito Santo, tá? Como está escrito lá em 2 Pedro 3:9, que diz assim: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Então, ou seja, preciso do arrependimento. Se eu sou uma nova criatura, se eu fui eleita, né? Vou falar um pouquinho sobre a eleição, sobre ser nova criatura na frente, tá? No tópico 4. Então, ou seja, se eu fui eleita, eu tenho e confiei no Senhor, eu tenho que ter isso como primazia, tenho que ter isso como o Senhor no centro das nossas vidas, porque Ele não quer que ninguém se perca, tá? Então, que venhamos confiar no Senhor e se chegar ao Senhor, porque se nós se achegarmos ao Senhor, com certeza Ele vai se achegar a nós. Bom, agora falando do tópico 3, tá? Que é vida santa e irrepreensível, tá? Essa eleição, ou seja, nós estamos falando da eleição, né? Tem que ter uma finalidade de sermos santo separado, né? Já vimos na lição passada. Irrepreensível, sem defeito ou sem culpa. Então, isso é muito sério. Muitas vezes, a gente vê muitas vezes falar que, eu era tal isso, eu era isso, Deus me libertou, mas muitas vezes esquecemos de muitas vezes assim, eu era mentiroso, eu era enrolão. A gente não vê ninguém testemunhar isso. Eu era mentiroso, parei de mentir. Larguei de ser filho do diabo para ser filho de Deus, né? Porque nós sabemos quem é o pai da mentira. Então, é um ponto muito simples, tá? Então, nós temos que ser o quê? Sem defeitos. Sem defeitos, ou seja, separado e sem defeito. Bom, os salvos têm que ter também o que? Um alto padrão de que? Ética e moral. Para agradar a quem? Ao irmão? Não, para agradar a Deus, tá? Então, ou seja, essa eleição nos traz isso, tá? Nós temos que ter uma vida santa e irrepreensível. Ou seja, né? Na prática do pecado de jamais. Então, ou seja, nova criatura, como vamos ver. Então, ou seja, nós temos um processo, tem tudo para mudar de vida, tá? Então, nós fomos eleitos, escolhidos, separados para ser diferente, tá? Como está lá em 1 João 3:6, que diz assim, ó: qualquer que permanece nele não peca. Qualquer que peca não o viu nem o conhece. Olha como é sério isso, tá? Quem conhece o Senhor não peca. Mas como todo mundo é pecado, a Bíblia diz que quem diz que não tem pecado, né, tá pecando. Sim, mas quem conhece a Ele não pratica o pecado ou não planeja o pecado. Todos nós somos pecadores, mas quando a gente conhece o Senhor, a gente não planeja o pecado, tá? Então, o diferencial é esse. Então, ou seja, vamos buscando uma vida em santidade com o Senhor. Amém? Bom, ponto 4, né? A nova vida dos eleitos. Bom,
tudo que é novo é perfeito, né? E ter uma vida nova com Cristo, né? Tem que ter perfeição. E nós temos ainda a ajuda do Espírito Santo. Ou seja, é fazer tudo que é agradável a Deus. Tudo que é agradável para o Senhor, tá? Para se tornar uma igreja gloriosa, tá? Sem mácula, sem ruga, mas perfeita. Essa perfeição é o que nos aproxima, é um trabalho contínuo, tá? De intimidade com o Espírito Santo para santificação até o dia de Cristo. Nós sabemos que sem a santificação ninguém verá a Deus, tá? Aí, segundo os Coríntios 3:18, diz assim: mas todos nós, com o rosto coberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Então, ou seja, nós temos que transmitir o Senhor, tá? Nos nossos gestos. Nós sabemos que tudo o Senhor é perfeito e nós temos que buscar a perfeição com Ele, tá? Como servo de Deus, nós devemos fazer a diferença, tá? A diferença, ter um caráter de quê? O caráter de Cristo. Que as pessoas vejam em nós o Senhor Jesus e que nossos atos possam ganhar vidas para Cristo. Não afastar a vida de Cristo, mas sim aproximar através dos nossos atos, porque somos novos em Cristo Jesus. Amém. Agora o subtópico 3, os privilégios da adoção. Acaba sendo um pouco meio que repetitivo, mas a forma como Paulo quer trazer para a igreja de Éfeso, né, essas bênçãos, explicar para eles, né, aquilo que acaba fazendo parte da vida daquele que se converte. Por quê? Porque quando nós nos convertemos, o que acontece ali? Nós somos justificados, que nós já tratamos sobre isso também em lições anteriores. Os nossos pecados são perdoados ali automaticamente quando recebemos o nosso Senhor Jesus como Salvador. Passamos ali a ser uma nova criatura, um novo homem, ou seja, passamos, né, pelo menos procuramos ter o caráter de Cristo. Passamos também a nos santificar, buscamos a santificação dia a dia, essa santificação é progressiva, para então, lá na glória, nós sermos glorificados. Então é isso que Paulo está procurando explicar para a igreja de Éfeso. Tratando aqui então dos privilégios da adoção, Deus criou o ser humano para estar em comunhão com ele, mas o pecado rompeu com essa dádiva. Entretanto, em Cristo, o Pai reconciliou-se com os homens, adotando os escolhidos. Ou seja, passamos a ser adotados. Então, temos o mesmo direito do Filho. Então, todas as bênçãos que o Senhor Jesus tem de direito, nós como co-herdeiros, como filhos de adoção, passamos a ter esse mesmo direito. É como funciona hoje na nossa sociedade. Quando uma pessoa, um casal, resolvem ali adotar uma criança, né, ter um filho adotivo, esse filho passa por lei a ter os mesmos direitos dos filhos, né, que são aí filhos genéticos, e a ter direito à herança, aos bens que os seus pais, né, vierem aí a deixar. Então, é isso que Paulo está trazendo aqui. Então, quais são essas bênçãos espirituais que nós passamos a ter direito? Deus predestinou as bênçãos de um novo nome e uma nova imagem. Agora nós somos uma nova criatura. Essa imagem é a imagem de quem? De Cristo. As pessoas precisam começar a enxergar em nós algo diferente daquilo que nós tínhamos quando não conhecíamos a Jesus. Se, ao me converter, não há uma mudança de vida, uma mudança de
de caráter, às vezes até, né? A gente fala muito daquele que furtava, não furta mais, aquele que adulterava, não adultera mais, aquele que falava palavrão, não fala mais palavrão, que bebia, não bebe mais. Mas fora essa questão de ações mesmo, a gente precisa ter um novo caráter e enxergar como Cristo enxerga. Porque a gente fica muito preso a essas questões e esquece das questões morais. A gente, na maioria das vezes, infelizmente, inclusive no nosso meio, muitas vezes a gente acaba querendo julgar o outro, se acha às vezes superior ao outro, porque você está convertido, o outro se desviou, ou o outro não quer aceitar o Senhor Jesus, mas Deus não vê dessa maneira e nós também não deveríamos. Nós devemos, aliás, sempre ter o olhar de Cristo, porque nós somos nova criatura e nós precisamos ter a imagem de Cristo, realmente exercitar o fruto do Espírito que trata do caráter de Jesus. Então, um novo nome, uma nova imagem. Deus concede aí também, como bênção espiritual, a redenção e a remissão dos pecados, que nós também já falamos aqui, e nos dá ali o direito de ter intimidade com o Pai. Lembrando que no Antigo Testamento, tratando da questão inclusive do tabernáculo, somente quem adentrava no Santo dos Santos uma vez por ano era quem? O sacerdote, né? Então, quando o Senhor Jesus cumpriu ali a sua missão, sendo, né, sacrificado na cruz do Calvário, quando naquele momento o véu do templo se rompia ali aquele impedimento que tinha, que nos impedia de realmente ter livre acesso ao Pai. Em Hebreus fala que nós precisamos chegar com fé ao trono da graça. Então, essas são as bênçãos que os filhos de adoção recebem, né? Ter o direito ali de ter livre acesso ao Pai, ter direito ali às bênçãos espirituais. Então, é isso que Paulo está tratando aqui com relação aos privilégios da adoção. Então, a síntese desse tópico: em seus decretos eternos, Deus predestinou os eleitos em Cristo a serem filhos por adoção e herdeiros de todas as bênçãos espirituais. Espero que isso tenha ajudado os irmãos e as irmãs, que sirva aí de edificação, de crescimento espiritual, e nós nos vemos na próxima lição. Que Deus abençoe a cada um, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para mais um estudo da nossa lição desse trimestre. A lição de hoje trata da eleição e predestinação, e eu quero tratar com vocês com relação ao tópico 2, predestinados para filhos de adoção. Ela está subdividida aí em 3 subtópicos: a predestinação, filhos por adoção e os privilégios da adoção. Com relação ao subtópico 1, a predestinação. O termo grego prorizó, traduzido como predestinar, é formado pelo vocábulo orizó, que significa determinar, e pela preposição pro, que indica algo feito antes. Ou seja, predestinar significa literalmente determinar antes. Quem determinou? Deus. Deus determinou, né, que a igreja eleita em Cristo, ou seja, o eleito é aquele que recebe o Senhor Jesus como seu salvador pessoal. Ele passa a fazer parte dos eleitos, que passa a fazer parte da igreja. Ou seja, quem são os eleitos? Os eleitos é a igreja. Quem faz parte de igreja? Todo aquele que reconhece o Senhor Jesus como seu salvador pessoal. Então, Deus já predeterminou em sua onisciência que aqueles que foram eleitos em Cristo estavam predeterminados ou predestinados à salvação. Para sermos salvos, nós precisamos manter a nossa fé em Cristo Jesus
e perseverar até o fim. Então, a predestinação, que é uma doutrina, né, que faz parte, inclusive, da declaração de fé das Assembleias de Deus, significa isso, que aqueles que foram eleitos, ou seja, a igreja, está predestinado, segundo a vontade de Deus, à salvação eterna. Mas nós não gozaremos somente dessa bênção, que é ser eleito, somente no porvir. Ou seja, quando Jesus vier buscar a sua igreja, quando estivermos com ele na eternidade. Não, nós já gozamos dessas bênçãos aqui na terra, que é algo que nós trataremos um pouco melhor aqui no subtópico 3. Então, para ficar claro para os irmãos, para as irmãs, a predestinação, essa doutrina que Paulo traz nessa carta aos Efésios, significa isso, que Deus determinou que os eleitos estão predestinados à salvação. Esse é aí, de forma resumida, o que o autor está querendo tratar aqui no subtópico de número 1. Para a gente deixar um pouco mais claro para os irmãos, eu gostaria de ler aqui em Romanos 8, no versículos de número 29 e 30. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto, porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui para nós, principalmente no versículo de número 30? Porque os que dantes conheceu, ou seja, Deus, obviamente, como a Bíblia fala também, já nos conhecia no ventre da nossa mãe. Ele já conhecia desde a eternidade quais seriam as nossas escolhas. Nós aqui não sabemos, mas o Senhor sabe. Então a gente tem que ter muito cuidado com relação à doutrina de eleição e predestinação, porque dentro do meio evangélico há algumas linhas de pensamento. Existe aí o arminianismo, da qual a Assembleia de Deus faz parte, existe o calvinismo, pelagianismo, entre outros. Não cabe aqui, porque o tempo não nos permite tratar de cada um deles, mas existem essas linhas de raciocínio. As mais fortes no nosso meio são a linha de raciocínio do arminianismo e a linha de raciocínio do calvinismo, que nós tratamos inclusive na lição passada. O arminianismo entende que existe a soberania de Deus, mas que com relação à salvação existe aí uma via de mão dupla. Existe o agir de Deus através, lógico, do Espírito Santo e o nosso livre-arbítrio. Eu escolho se eu quero servir a Jesus ou não. Mas quem me convence do pecado quando eu dou abertura para isso é quem? O Espírito Santo. Então nós entendemos isso. Entendemos da soberania de Deus, né? Que Deus é soberano sobre todas as coisas, mas com relação à salvação existe o livre-arbítrio, ou seja, há uma interação entre Deus e o homem. O calvinismo já segue uma linha de raciocínio diferente. Eles entendem que Deus é soberano e que, inclusive, em se tratando de eleição e predestinação, Deus já determinou aqueles que serão salvos e aqueles que serão condenados. Isso foge totalmente daquilo que a Bíblia nos traz com relação a isso, mas focando no arminianismo, que é a linha de pensamento que nós assembleanos seguimos, há várias passagens bíblicas onde o Senhor nos dá a opção da escolha. Ora, se Deus já tivesse me predestinado, caso não tivesse aceito a servir a Jesus,
a condenação eterna, por que então que ele diz que nós precisamos perseverar até o fim? Em Deuteronômio 28, ele chega para o povo de Israel e fala: escolhei, pois, se querem bênção ou maldição. A partir do momento que o Senhor nos dá essa liberdade de escolha, a gente entende que há uma interação entre homem e Deus. E que Deus é justiça. Onde estaria a justiça de Deus se ele já determinou aqueles que serão condenados e aqueles que serão salvos, né? Então, ficando na linha de raciocínio da qual nós entendemos que é a correta, segundo a própria Bíblia, segundo a Bíblia mesmo nos mostra, seguimos a linha do arminianismo, onde há uma mão dupla. Por isso que a gente entende essa questão da predestinação dessa maneira. Ora, Deus é onisciente, Ele sabe aquilo que eu vou falar daqui 1 minuto, daqui 1 segundo. Ele já sabe aquilo, das minhas escolhas, quais serão as minhas escolhas, mas eu não sei. Então, dentro dessa linha de raciocínio, Deus já deixou para aqueles que foram eleitos em Cristo. Para a pessoa ser eleita, ela precisa ser eleita em Cristo. Ele predeterminou a salvação, ou seja, a salvação é para todo aquele que crê no Senhor Jesus. Então, predestinação seria essa explicação que eu passei para vocês agora. Agora, o subtópico 2, filhos por adoção. Paulo é o único escritor no Novo Testamento que emprega o termo adoção. Por quê? Vamos lembrar aqui que Paulo está escrevendo a carta à igreja de Éfeso, que é a igreja composta por judeus que se converteram ao cristianismo e pelos gentios, né? Pessoas que tinham uma outra conduta, uma outra religião, a maioria tinha mais, né, de um Deus, seguia mais de um Deus, especificamente nessa cidade de Éfeso, como a gente já tratou na lição de número 1, era uma cidade, na verdade, mercantilista, um grande porto, onde tinha ali o templo da deusa Diana, onde eles prestavam ali seus cultos de cunho sexual. Era um povo muito pervertido e muito presos, né, a crendices, a superstições, a feitiçarias, eram muito envolvidos aí com coisas ocultas. E aí, o que Paulo está querendo trazer nessa carta para essa igreja, tratando aqui de filhos por adoção. Ele é o único que utiliza esse termo. Por quê? Porque esse termo não era comum aos judeus. Esse termo era mais comum aos romanos, porque os romanos e os gregos, né, que eram ali a cultura dominante na igreja de Éfeso, tinham por esse costume ter a adoção, né, adotar ali os órfãos e aquela pessoa passava a fazer parte ali daquela família. Então é esse termo que Paulo usa, emprega para poder explicar para a igreja de Éfeso que a partir do momento que eles se convertem, que eles aceitam o Senhor Jesus Cristo como seu Senhor, como Salvador das suas vidas, eles passam a ser filhos por adoção do Senhor, passam ali a receber os mesmos direitos, as bênçãos que aqueles que foram escolhidos por Deus como filhos, né, tratando ali dos judeus, porque primeiramente o Senhor escolheu aos judeus para que a sua palavra fosse levada para toda a humanidade, e que na recusa dos judeus em receber o Senhor Jesus Cristo como seu Messias e Salvador, essa bênção se estendeu e essa missão também se estendeu a todos aqueles que crerem no Filho de Deus. Então, filhos por adoção, de forma aí bastante clara e rápida, significa isso, né? Aqui no finalzinho o autor nos traz: se noutro tempo éramos estranhos e inimigos de Deus, agora estamos reconciliados com Ele em Cristo e somos seus filhos.
Vamos pegar aqui mais um exemplo que o autor nos traz em Romanos 8, 17. Romanos 8, no versículo 17. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Mais uma bênção espiritual para a igreja eleita, para aqueles que foram feitos filhos por adoção. O Senhor Jesus também faz menção a isso nos evangelhos, quando ele diz que nós fomos enxertados na videira verdadeira. Por que enxertados, né? A gente sabe que o enxerto é quando você pega uma parte, no caso aqui da planta, pega uma planta, enxerta uma outra para que ela continue aí crescendo ou tendo vida, né? Reparando, né, algo. Isso é uma simbologia que o Senhor Jesus utiliza ali. Por quê? Porque a videira verdadeira é o Senhor Jesus. Nós fomos enxertados dele. Por quê? Porque nós não estaríamos ali, não teríamos esse direito. Mas como nós fomos enxertados, nós passamos também a frutificar. E aqui é o exemplo que o apóstolo Paulo usa para nos mostrar que nós passamos a ser também filhos de Deus e co-herdeiro das bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Lembrando sempre que essas bênçãos nos alcançam através de Cristo e que isso não é por mérito, não são as obras que eu faço, não é o meu esforço por si só que me faz aí ter direito a isso. É somente a graça do Senhor Jesus e a nossa fé nele. Isso que nos capacita aí para sermos eleitos e fazermos parte da igreja. A paz do Senhor, estamos aqui mais um vídeo da nossa Escola Bíblica Dominical. Nessa oportunidade nós vamos falar a respeito da terceira lição da nossa revista. Quero mandar um abraço a princípio aí para todos os nossos alunos que estamos já com saudade. E dizer que estamos aqui com saudade para encontrar com vocês logo logo. Esse momento vai passar e logo logo a gente vai estar junto. E vamos falar aqui a respeito do terceiro tópico da nossa lição, a sublimidade do propósito divino na predestinação. E o primeiro item do terceiro tópico fala a respeito da predestinação e salvação. Ou seja, Deus ele predestinou toda a humanidade para ser salvo. Não como pensam algumas pessoas, alguma linha do calvinismo, que acha que Deus predestinou um para ser salvo e predestinou uma outra parte para a perdição. Tem uma linha que pensa nesse sentido aí. Mas, na verdade, é só uma parte dos calvinistas, porque a outra parte, eles acreditam que as pessoas que estão predestinadas, vamos dizer assim, para perdição, na verdade é por causa dos seus próprios erros, dos seus próprios pecados, que vai levar ele para a perdição. Mas, na verdade, Deus ele predestinou só para salvação, não uma parte, mas toda a humanidade. A predestinação ela se estende a todos, porque a palavra de Deus diz que Deus veio para a humanidade, para todas as pessoas. Todos têm o direito de ser salvo. Então, essa foi a predestinação que Deus estabeleceu para toda a humanidade. E aí, essa predestinação não é só para uma parte. E o segundo ponto da nossa lição, do nosso terceiro tópico, fala a respeito dessa predestinação através do amor. Entendeu? Deus, ele amou o mundo de uma maneira infinita. As pessoas não são predestinadas porque merece. Não. Deus, ele predestinou porque ele o ama. Então, Deus, ele fez essa
escolha, na verdade ele elegeu e depois predestinou através do seu amor. Nós não seríamos capazes de receber isso de Deus por mérito próprio, simplesmente porque ele nos amou. E por esse fato de ele nos amar, ele nos elegeu e nos predestinou à salvação através do amor dele. Inclusive, nós que acreditamos, né, aí dentro dessa linha do armenianismo, acredita que essa predestinação, ela inclui também o livre-arbítrio. Eu sempre costumo dizer que o livre-arbítrio, ele está acima do plano de salvação que Deus tem para o homem. Por quê? Porque o homem, ele tem o direito de escolher se ele quer ir por aquele caminho ou não. O próprio Jesus, ele quando ele convocou os discípulos, ele falou assim, ó, vocês segue-me, se vocês quiserem, tome a sua cruz, né, e segue-me. Ou seja, deu uma condição para o homem para escolher ou não. Então, dentro do plano divino da salvação, existe o livre-arbítrio. E esse livre-arbítrio, ele determina para o homem se ele quer receber, ele quer caminhar nessa caminhada ao céu ou não. É por isso que, dentro desse pensamento da predestinação, os calvinistas acreditam que não, que quando a pessoa ele foi salvo, e aí ele não tem mais direito, ou seja, ele não vai perder mais essa salvação. Mas dentro do que a Bíblia traz para nós, temos mais referência para acreditar que esse livre-arbítrio ele vai determinar se o homem vai ser salvo ou não. Ele vai ter esse direito de escolha. Mas, voltando aqui ao ponto, Deus ele escolheu baseado no seu amor, que é grande, que é infinito, e esse amor jamais vai medir aquilo que somos, ou aquilo que temos para apresentar para Deus. Mas baseado na misericórdia dele, ele pegou essa misericórdia e despejou dentro do nosso coração e nos ganhou para ele. E assim nós fomos atraídos para Deus e por Deus através do seu amor, mediante a essa predestinação que vai nos levar à salvação. Então, é um assunto maravilhoso. Tenho certeza que você que leu a revista, você que estudou, você entendeu um pouco a respeito da predestinação e eleição, que é o assunto da nossa lição desse domingo. E aí fica aqui essa pincelada rapidinho aí para vocês esclarecer um pouquinho mais a respeito desse terceiro tópico aqui da nossa lição. Muito obrigado, até mais.